Filho, Luquinhas, vê se a porta tá aberta ali. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixe eu fixar o tema aqui da nossa live de hoje. Ótima sexta-feira aí a todos. Uma sexta chuvosa aqui em São Paulo. Esperar o professor Guilherme entrar aqui. Antes, vou pedir para que vocês aqui ajudem no compartilhamento aqui dessa live através desse aviãozinho aqui embaixo, que eu também já estou fazendo a mesma coisa. O nosso tema de hoje é por que a radiologia precisa urgente de representatividade política. Esse é um assunto que muitos não gostam de discutir, né? A questão política das coisas. Mas devemos falar, né? Devemos falar, ainda mais na situação atual em que nos encontramos. Temos tecnologia, temos muita disputa por vagas, porém não temos quem lute pelos nossos direitos. Isso falando a nível de Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados e etc. E agora temos uma oportunidade aqui no meu estado de São Paulo. Vai lá ver. Só um minutinho aqui, estou vendo se está tudo certo aqui, gente. Teozinho, vem cá com o papai, vem. Deixa eu só socorrer meu filhinho aqui. Peraí, só um minutinho, gente. Vem cá com o pai. Hoje vai ter um participante a mais aqui. Acabou de acordar, tá assistindo um desenho aqui. Isso, senta aí, sossega, relaxa. E é isso, gente. Vamos compartilhar aí a live aí, ajudar. É um assunto de extrema importância para a nossa profissão, que muitos não querem debater, discutir, mas depois fica reclamando sobre diversos fatores que não vêm ao caso. Deixa eu aceitar aqui o convite do professor Guilherme para falar acerca desse tema. Só um minutinho, hein, gente? E já aproveita e fala aí se tá tudo certo. Áudio, imagens, se tá bem aqui, se tá bom. Boa noite, professor. Boa noite. Hoje eu tô dividindo aqui a minha mesa aqui com o meu pequeno aqui. Deixa eu colocar meu fone aqui. Coisa não boa. Dar... Ele tá meio desconfiado eu tô aqui. A minha filha tá aqui por perto também. Eu tô com ela aqui. É muito bom, né? Criança é... É muito bom. E é bom pro pessoal ver também que a gente é que nem eles, né, o professor? A gente tem família também, a gente tem o nosso dia a dia. E a gente concilia tudo isso aqui com a nossa profissão. Então é importante aqui que o meu pequeno faça parte disso também. Bom, professor, o nosso tema hoje é muito importante, né? A gente vai falar de representatividade política dentro da radiologia. E muita gente não quer debater, não quer discutir, não quer nem ouvir falar. E depois, quando acontecem as coisas, por exemplo, falta de vagas, entre outros assuntos, o pessoal reclama. E agora a gente tem uma excelente oportunidade que a gente vai explanar aqui ao longo dessa live. Por isso eu peço para que todos aqui, aperta aqui no aviãozinho aqui embaixo, para que essa live alcance mais pessoas. Lembrando que o professor Guilherme vai fazer uma breve apresentação e vocês vão entender aqui o intuito dessa live aqui de hoje. Professor, o espaço é todo seu, faça um breve resumo aí sobre quem o senhor é, para o pessoal que está chegando agora e que ainda não te conhece. Já fizemos uma live aqui juntos, mas creio que nem todos ainda tiveram esse contato. Fique à vontade aí, professor. Perfeito, obrigado, Tafa. Então, boa noite a todos. O meu nome é Guilherme Alberto Rodrigues. Como grande parte dos alunos sobrenomes. Então, eu tenho formação de tecnólogo em radiologia, sou das primeiras turmas do Brasil de tecnologia em radiologia. Sempre me dediquei às técnicas radiológicas, sempre, além da sala de exames, estive muito ativo sempre durante a minha vida, escrevendo livro de técnicas, participando de grupos de pesquisa, incentivando colegas e alunos a fazerem pesquisa, a publicarem trabalhos juntos.
e também supervisiono estágios, sou professor, então tenho aí 20 anos de dedicação à técnica radiológica. Isso nos dá, assim, uma firmeza e um aprofundamento no decorrer do exercício profissional. Então, na medida com que a gente se dedica, a gente consegue aprofundar mais, a gente consegue se dedicar cada vez mais, obviamente, com a paixão que a gente tem pelas técnicas radiológicas. Show de bola, professor. Então, e é bom até você falar que é professor. Eu tive 2 contatos com o senhor como professor, né? Um deles foi onde eu trabalho, que foi na ETS, né? Onde o senhor foi o coordenador lá, trabalhou com diversos colegas de trabalho meu. E o outro foi na FAMESP, quando eu tentei concluir a minha graduação lá. E hoje eu estou estudando aqui no próprio lugar que eu trabalho. E a principal coisa é isso, professor. O senhor é da nossa área, o senhor tem conhecimento sobre os nossos problemas, o senhor tem conhecimento sobre o que os alunos, no geral, os profissionais que estão entrando agora, eles questionam mais, eles acham que tem uma certa dificuldade na nossa profissão. Então, tudo isso você tem conhecimento e acho que isso se aplica muito bem à parte que o senhor está propondo aí. Sobre a questão que tratamos aqui hoje, professor, de representatividade política. Como que o senhor vê esse papel, a radiologia e a política, dentro de um contexto da nossa profissão e da sociedade no geral? Perfeito. Bom, pessoal, para a gente entender um pouquinho a relação política e as profissões, política e grupos, a nossa profissão em si, mundialmente, ela se tornou uma profissão por meio de regulamentação de lei, tá? Para a gente chegar numa regulamentação de lei, as leis elas têm que serem projetadas, elas têm que passar por um processo no legislativo e, posteriormente, tem que ser sancionado pelo presidente da República. Então, a legislação dos profissionais das técnicas radiológicas a nível mundial, praticamente o movimento de regulação da atividade, começou em 1920, para vocês terem uma ideia, com sociedades, com organizações de profissionais colegas nos países desenvolvidos. Depois, com o passar do tempo, a nossa atividade ela foi se difundindo ao redor do mundo. E aqui no Brasil, nós tivemos uma grande oportunidade que foi uma parente, não vou citar nomes, parente de um presidente que foi fazer um exame e o colega que atendeu ela sensibilizou que na época eles estavam com um grupo organizado e estavam buscando a regulamentação da profissão. E ela se sensibilizou, ela era do legislativo na época, levou a ideia adiante, tomou, né? Claro que, como todo o político, ele abraça uma ideia, ele representa um grupo. Ela não era da radiologia, mas enfim se sensibilizou. Comprou a nossa briga, época, né, professor? Comprou a nossa briga, exatamente, mas acredito que nem era pelo número de votos, mas sim por a sensibilização do colega mesmo, que sensibilizou e convenceu ela a levar adiante. Então, passado pelo legislativo, assinado pelo presidente, a gente tem a nossa lei, que é a 7394 de 85. Então, que inclusive fizemos aniversário ontem, né, professor? Ontem, 35 anos, pessoal. E é bom a gente mencionar isso, professor, que a nossa profissão, se você for ver assim, em questão de regulamentação, ela é uma profissão nova, né? Temos 35 anos de regulamentação. Já conquistamos muitas coisas, pelo menos na minha opinião, no meu ver. Lógico que temos muitas coisas ainda para conquistar, e nisso que entra esse tema de hoje aqui, representatividade. A gente precisa disso, a questão aí da regulamentação, onde o técnico, garanto, é a questão de lógica, né? Isso, 35 anos atrás, teve muito conceito no atendimento aí de humanização, do bom atendimento desse profissional, perante essa parente do presidente.
para que ela levasse essa lei adiante, né? E é isso que é o nosso papel na sociedade, o papel da radiologia, dos profissionais das técnicas radiológicas. A gente desempenha a nossa função, temos que desempenhar sempre bem essa função, para que outras áreas, a sociedade no geral, enxergue a gente, né? A gente viu isso bastante na pandemia também, né, professor? Sim, perfeito, Tafarel. Mas assim, ó, pessoal, então para que a gente entenda todo esse processo, como o Tafa estava comentando, nós tivemos ali uma sensibilização, nós tivemos um movimento na época e tivemos assim uma aprovação do nosso regulamento. E depois, com o passar do tempo, a gente não teve nem o despertar e o amadurecimento dos nossos colegas. Alguns tentaram, mas os grupos ainda não estavam bem organizados. E a gente não conseguiu ter um representante no legislativo para justamente tentar fazer os processos de atualização, né? Processos que venham trazer, projetos que venham trazer mais assim, reconhecimento, fortalecer a nossa atividade. Então, num país democrático, qualquer país democrático, é assim. O vereador, o deputado estadual, o deputado federal, ele representa grupos. Então, ele vai ter grupos na qual ele vai representar. Por exemplo, o vereador que representa lá a comunidade X. O vereador que representa os padeiros. O vereador que representa os taxistas. Enfim, e assim por diante. Então, essa é a dinâmica. Então, na medida com que a gente tem um grupo, que esse grupo ele tem um contingente, não é? Que ele tem um número expressivo, mas a gente não conseguiu evoluir para colocar os nossos representantes que nos representem na política. A gente tem sindicatos, a gente tem conselhos, né, o CRTR, que estão lá dentro do guarda-chuva do CONTER, as associações, mas muitas coisas param porque falta um movimento político. Tem uma limitação, então, né, professor? Eu acho que existe uma limitação aí, né? O pessoal acaba tendo que procurar pessoas do legislativo, vereadores, deputados, que não são da área, que veem aquilo como um negócio, né? Que veem aquilo como uma troca de favor para voto, entende? Inclusive cobram valores, e a gente fica à mercê dessas negociações irregulares, não é? E a gente fica dependendo desse tipo de negociação para conseguir tocar adiante os nossos projetos de lei, as nossas atualizações. Então, muita coisa ela não avança porque a gente não tem um colega, né, que obviamente vai nos representar e que não fique nesse tipo de negociação irregular que se faz, que leve a sério mesmo, que leve com transparência e que consiga fazer uma movimentação para a gente avançar na nossa área. Bem colocado, professor, bem colocado. E assim, eu tenho uma pergunta que eu acho que é a maioria da dúvida de muitos aí. Eu lembro até que na eleição que teve o Tiririca, a gente descobriu um pouquinho sobre o que faz o deputado federal. Porém, muitos não sabem o que faz um vereador, o que faz outros cargos dentro da prefeitura. No caso específico de um vereador, que é o que o senhor está pleiteando aí o cargo, professor. Qual que é o papel de um vereador? Qual que é a função dele? Perfeito. Eu estou estudando muito, né? Desde que assim que a gente amadureceu, o nosso grupo amadureceu e o Tafarel faz parte aí da nossa equipe também. A gente vem amadurecendo. A principal função do vereador, pessoal, é fiscalizar os serviços do município. Entende? Então, o que acontece? Aí o pessoal diz, mas o posto, a unidade básica de saúde lá está demorando para atender, não tem médico. Aí todo mundo diz, o sistema público não serve para nada. Então, o que acontece? O vereador que deveria estar lá, que ele é o representante do município, que ele deveria estar lá lutando, pedindo, né, e exigindo junto às redes, junto
a publicidade junto à Câmara dos Vereadores e à Prefeitura, que lá tivesse o atendimento adequado. Então, o vereador, o maior papel do vereador, de todo o processo, é fiscalizar os serviços do município. Entende? Então, ele é um grande fiscal, ele deveria ser o maior fiscal do município. Ele é que tem que fazer as coisas dar certo. Entende? Então, não é ficar esperando as coisas acontecer e deixar, né, coisas que a gente sabe que depende, que tem uma estrutura e que trazem um benefício para a população, aí vai se deixando e não tem uma presença fiscalizatória lá. E o que acontece? Aí cai naquela história. Ah, político não serve para nada. Ah, o serviço aquele não serve para nada. Então, cadê o vereador? Que é o fiscal do município. Entende? Então, o principal trabalho do vereador é um grande fiscal das obras, do atendimento, né? De tudo que está acontecendo no município. Ele tem 55 vagas para fiscalizar São Paulo, pessoal. 55? Então tem 55 pouca, né? vagas para vereador. É pouca, né? Bem pouca, se for pensar. Porque hoje em dia a gente liga a TV, a gente vê um monte de gente se candidatando para vereador, inclusive de outras profissões que pleiteiam os mesmos cargos que nós. Tem representantes também que eu andei dando uma estudada no assunto, que a gente foge de política. Isso é um fato. O brasileiro foge de política. Mas a política chega até nós. Não adianta a gente correr disso aí. E Exatamente. tentando sobre política ainda, sobre essa parte de responsabilidades do vereador, professor. O vereador também ele tem alguma parte em elaboração de leis municipais, estaduais, essas coisas? Exato. Aí vem a segunda parte, que é elaborar legislação municipal. Então, ele projeta por meio daquele grupo que é a maior base dele. Por exemplo, a radiologia, vai nos dar sustentação para elaborar os nossos projetos. Se faz uma consulta pública, se conversa com o sindicato, conselho, associação, com os profissionais, vê se tem as ideias, né, os anseios dessa categoria, e aí a gente coloca no papel e projeta, né? Esse é o projeto de lei, como a gente chama. Só que aí, pessoal, a gente tem outras tarefas, que é convencer 54. Porque, por exemplo, se nós formos o 55º lá, nós temos que convencer os outros 54. Entende? Então, a gente precisa ter esse trabalho muito bem consolidado, muito forte, muito sólido, os nossos projetos, porque eles vão ser submetidos a uma análise. Então, às vezes a gente vê, né, Tafa, as ideias assim muito superficiais, sem aprofundamento, e aí o pessoal acha que é muito fácil fazer as coisas, né, que resolver os problemas todos serão muito fáceis. Não. Em primeiro lugar, é aquilo que eu digo, a gente tem que conseguir a vaga, né, Tafarel? A gente tem que trabalhar para conseguir a vaga. Segundo lugar, a gente estar muito mais unido, justamente para a gente botar no papel e ver todas as coisas que a gente precisa e a gente trabalhar em conjunto. Então, a gente tem algumas ideias e sugestões e coisas que a gente já pode colocar em prática, mesmo não tendo aprovação, mas que a gente já pode fazer. Mas eu queria finalizar essa parte que é essa pergunta, Tafa, que é a elaboração e a aplicação de projetos de lei municipal. E aí, o deputado estadual ele vai fiscalizar o Estado e ele vai projetar leis estaduais. E o federal, ele vai fazer toda a legislação federal. Entende? Claro que cada estado vai ter o seu representante estadual. Então, ele normalmente, né, ele é o representante do estado, mas ele também consegue ter uma abrangência federal. Então, ele tem muito mais força, obviamente, o deputado federal,
para elaboração de leis que vão abranger todo o país. Show de bola, certo? professor. Sobre essa parte que você está falando sobre elaboração de leis, eu acho até interessante eu citar uma coisa, professor. O senhor falou muito bem que o papel do vereador é elaborar leis também, projetos de lei. Inclusive, a gente tem uma lei nossa em circulação, que é a PL 3661, que recentemente eu fiz até um vídeo para mostrar o que diz a PL. E, no caso, eu não sei muito a fundo se ela foi produzida, essa lei, por alguém que faz parte da política, que tenha envolvimento com a radiologia e entenda da radiologia. E, na minha humilde opinião, uma pessoa com gabarito de 20 anos de estrada e conhecendo todos os problemas da radiologia, pegar um projeto de lei para fazer acerca da nossa profissão, cara, isso aí tem um impacto enorme. Tem um impacto enorme, porque você já tem o conhecimento, você não precisa de outras áreas, como você disse no começo aqui muito bem, professor. Você não precisa depender de outros cargos do legislativo para elaborar leis, ficar na dependência de favores ou até da pessoa comprar a sua ideia, e você pode executar essa ideia sozinho, não sozinho, mas representando toda a radiologia. Eu acho isso bem interessante também. Exatamente. E Tafa, só para também endossar tuas palavras, que é o que eu digo, quanto mais voto a gente faz, melhor. Maior é a representação que a gente vai representar na sociedade, em nível de respeito, de consideração. Inclusive, quando a gente chama atenção pelo número de votos, a gente fica muito visado. Visado no tipo que... Mídia, né? No sentido midiático, no bom né, sentido, professor? tanto de mídia quanto de agilidade em resolver problemas. Então, quando a gente é uma representação que tem, né, digamos, uma visibilidade na sociedade, as coisas acontecem quando a gente vem observando com maior facilidade, porque aí a gente tem a mídia e também tem o prefeito, que também respeita muito, inclusive nos acordos que se faz na indicação para o executivo, por exemplo. Então, se a gente faz um considerável número de votos, além de se eleger, a gente tem digamos, esse respeito. Então, a gente é chamado para indicar pessoas para o executivo, para secretarias, para diretorias, entende? Então, quanto maior a representação, digamos que esse respeito que a gente tem num município, num estado e no país, isso traz mais coisas positivas ainda. Então, se a gente pensar nesse contexto, que quanto maior o número de votos a gente fizer, mais respeito nós teremos futuramente. E isso é importante de citar, professor. Por exemplo, eu falei um pouquinho antes aqui sobre a questão da pandemia. Inclusive, eu cheguei a ler no site dos nossos órgãos que nós não estávamos nem sendo citados como profissionais da linha de frente. E teve alguns processos para que a mídia começasse a citar. E a gente tendo um representante bem votado dentro desse contexto político, já muda todo esse contexto, porque a gente já começa a aparecer também. A nossa profissão aparece, não é o Guilherme Alberto que aparece, é a radiologia que irá aparecer. E a gente está precisando disso faz tempo, né, professor? Essa é a verdade, faz tempo que a gente está precisando disso. Exatamente. É assim, ó, Tafa, vamos dar um exemplo. Por exemplo, a gente, quando eu estava vendo o Saúde e Bem-Estar aí o final de semana passado, e aí tinha lá um programa para explicar a mamografia, sobre o câncer de mama, e tinha um quadro sobre a mamografia. E ninguém dos nossos colegas foi chamado para explicar. Foram profissionais e ainda deram assim uma enrolada lá. Eu fiquei só observando. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma representação e a gente vê uma coisa dessas no município, no Brasil, e a gente não tem nenhuma representação política, e a gente lá ligar e dizer, olha, que vergonha, não colocou um profissional aí, a pessoa vai dizer, quem é esse aí? Não conheço, quem é essa pessoa? Tipo, vai fazer vista grossa e não vai fazer nada. A outra é a gente ter um cargo no município, com uma cadeira na Câmara, que a gente se elegeu. Ok, ótimo. Aí a gente liga, aqui é o vereador fulano, que está
solicitando que coloque lá um profissional que tenha realmente competência para falar sobre isso. Melhor. Agora, se eu falo lá, aqui é o vereador fulano de tal, aquele, né, que ele vai lembrar que fez uma votação expressiva, a movimentação é muito maior, o respeito é muito maior. E a mídia, então, professor, a mídia tem um poder que mesmo antes da internet ter essa força que está hoje, assim, principalmente depois da pandemia, eu acho que o senhor vai lembrar disso que eu vou dizer. Há um tempo atrás, uns 2 anos mais ou menos, não lembro exata a data, saiu um vídeo na internet que uma moça falava sobre usar o protetor de tireoide nos exames de mamografia. Falava que as técnicas em radiologia não davam os equipamentos para as pacientes e as pacientes corriam um sério risco de ter câncer. Inclusive, essa moça atribuiu isso ao Drauzio Varela, o Dr. Drauzio Varela, que ele até fez um comunicado depois na televisão, falando que a mulher tinha se equivocado e tal. Porém, nós não vimos chamando nenhum técnico, nenhum tecnólogo especialista no assunto, por exemplo, no bem-estar, em qualquer outro programa mais famoso, para explicar, não, a radiação é isso, é aquilo, e eu acho que esse é o nosso papel na sociedade, é demonstrar o que a radiação causa, os seus benefícios, os seus malefícios, e isso a nossa profissão só tende a crescer. Exato. Pode falar, professor, perdão. Não, desculpa te cortar aí, vai lá. Pode não, continuar. Pode falar, eu já terminei. É que eu falo demais, desculpa. Não, então, assim, que a sociedade, né, tu falou, assim, uma coisa muito séria, que, na verdade, o que a gente quer é sempre fazer um atendimento de qualidade e dar informação adequada. A gente não quer as coisas por poder, né? A gente quer que a sociedade seja bem atendida, que nós temos a nossa representação, que a gente coloque à disposição o nosso conhecimento. Então, o que a gente vem trabalhando aí há anos e todo mundo fica triste e fica assim angustiado, que a gente tem muito conhecimento naquela área e a gente não consegue colocar isso para a sociedade. A gente fica, né, falando entre grupos, entre pequenos grupos, cada um tem os seus grupos, e a gente fica discutindo isso, mas isso não tem eco, isso não vai longe, sabe? Não vai longe, não atinge a sociedade. Infelizmente não atinge a sociedade, porque a mídia não nos chama, não é porque a gente não participa dos eventos assim, multiprofissionais na área da saúde. E aí tem outras coisas que a gente pode falar. Tem muito. Quando a gente sabe que tem o Conselho Nacional de Saúde, que tem os profissionais da saúde que representam o Conselho Nacional de Saúde, a gente precisa buscar a nossa colocação, a gente precisa aprovar a nossa lei do tecnólogo em radiologia, a gente precisa estabelecer um respeito maior ao técnico de radiologia. O técnico de radiologia, a gente sabe que ele é regulamentado, a gente sabe que ele tem toda a legislação, a presença dele é obrigatória em todo o sistema público e privado. Mas a gente precisa trabalhar mais esse respeito, trabalhar e garantir a presença dele sem invasão, né? Se a lei é a 7394 de 85, a lei é aquela ali. Eu preciso lá fiscalizar para ver se está tudo ok. E se não tiver, eu vou botar a boca no trombone, entendeu? Então, exatamente. Professor, eu queria até citar uma coisa que, começando a conversar com o senhor, comecei a me interessar muito por política. Por exemplo, tem umas profissões que atuam na nossa área que eles dizem que não tem problema, mas porém depois eles usam a nossa própria lei para processar a empresa e pedir os nossos mesmos direitos que a gente. Exatamente. Exatamente. Aí a falta de representatividade de ter alguém que conheça de lei, que esteja dentro do Senado ali, da Câmara dos Vereadores, de qualquer parte do pleito ali político, de pegar e mostrar, peraí, o profissional aqui X, ele está dizendo que pode atuar? Beleza, mas por que ele está usando a nossa lei para processar as empresas? Então tem alguma coisa que está desconexa aí. Sem contar de elaborar leis, como você falou, a gente pode... meu celular, ele está meio doido aqui, de vez em quando ele vai dar uma piscada aqui, eu peço até desculpa. E falando sobre essa parte aí, professor, eu queria até... Porque o nosso tempo é curto aqui, né? A gente fala e vai passando rápido. Sobre as suas propostas principais, voltadas primeiro para a área da saúde. Você pode falar um pouquinho sobre elas? Eu escutei algumas delas e eu achei bem interessantes. Sim, a gente fez praticamente um plano de governo, né, o Tafa, porque até
uma assessora de imprensa que leu aí esses dias, estava dizendo, pô, mas o senhor fez um plano de governo, o senhor o senhor é candidato a prefeito? Ela falou, sério. Eu, não sou candidato a prefeito, sou candidato a vereador. Ela, não, porque o seu projeto tá um projeto de governo, praticamente, de prefeito. Mas porque a gente levou a sério, a gente leva a sério, a gente sabe o que está fazendo, né, Tafa? Mas assim, ó, dentro desse contexto, o pessoal ainda pergunta, né, o que o senhor vai fazer pela radiologia, pelos empregos, coisa e tal. A gente não pode confundir muito as coisas, né, pessoal? Em primeiro lugar, um vereador, ele tem que garantir, ele tem que fiscalizar e garantir a presença dos profissionais. Então, o professor, desculpa interromper. gerar... Eu acho que o pessoal acha assim, né? O Guilhermão vai se eleger, ele vai lá direto no Bolsonaro e vai ficar pedindo as coisas. Não, calma, não é assim também. Tu tem a etapa. A gente pode chegar ministro da Fazenda, presidente da República, eu acho que a gente deve chegar, né? Mas muitas coisas a gente tem vontade, mas é aquela coisa, a gente vai conseguir com mais facilidade tendo a representação. Então eu posso sim ir a Brasília pedir uma coisa sendo um vereador. Que eu digo, ó, o vereador de São Paulo que representa uma categoria. Agora, se a gente tem uma representação, uma votação suficiente, legal, já é uma outra coisa eu telefonar e dizer, olha, eu quero uma reunião com fulano, eu quero tratar de tal assunto e ser recebido. Né? Então, é uma representação isso, pessoal. Eu vou estar levando a voz da categoria e eu não vou ser uma pessoa, tipo assim, como que eles não consideram, assim. A vida é medida por números, né, uma professor? Representação. A vida é medida por números, né? No geral. Pode as pessoas falar, não, é besteira o que você está falando, mas a vida é medida por números. A nossa vida inteira é medida por números. Exatamente. Mas assim, ó, eu já falei, né, e retomo a questão da gente criar central única municipal para a gente informar as vagas a todo o município. Essa central única, ela pode ser via município ou a gente já faz isso, pessoal. A gente tem grupos no WhatsApp, lá no Telegram. A gente pode ampliar isso a nível municipal para que não fique só porque é limitado o WhatsApp, o Telegram. Então, a gente pode criar essa rede de informação municipal. Então, todo mundo vai saber aonde tem vaga, aonde não tem. Outra coisa, a gente pode ofertar cursos de atualização, como fazer um currículo, né, Tafa? O próprio Tafarel está aí, vai ser o nosso parceiro, vai ser o nosso parceiro, ele está na nossa equipe. Então, são coisas assim que, mesmo que a Câmara não aprove, nós vamos ter condições de fazer isso. A gente já faz isso. E são coisas pequenininhas, né, professor? Que fazem uma diferença enorme. Exatamente. O que a gente vai ter que achar é um servidor, que aí a gente vai financiar isso, vai ter que dar um jeito de financiar, fazer um servidor, alguma coisa para viabilizar isso. Então, o que eu digo, eu não prometo nada que a gente não vá poder fazer. Entende? Então, isso mesmo que os vereadores não aprovem a central municipal, a gente pode fazer. Outra coisa, aproveitar a rede municipal, pessoal, para a gente fazer estágio, para manter a galera atualizada, toda a rede municipal do município, fazer uma escala bacana, organizar isso. Ah, mas professor, lá é terceirizado, não interessa. O terceiro está usando a estrutura municipal, ele vai ter que dar um jeito de achar um lugarzinho lá para todos os alunos, os interessados em continuar no município e investir no município. E esse feito aí então, ajuda bastante, hein, professor? Eu vou citar um caso de família até para contextualizar. Recentemente eu perdi um tio por câncer e ele precisava fazer um exame na radioterapia, como ele estava fraco, não tinha ninguém para deambular ele até o setor de radioterapia. Então ficou esperando. E às vezes o fato de ter por exemplo, um estagiário ali de enfermagem que pode pegar o paciente está bem, não tem nenhuma comorbidade, porém ele não consegue andar. É só alguém que precisa para levar ele. E às vezes a gente entra num serviço público, a gente vê um monte de profissional atarefado com um monte de coisa para fazer, e um serviço simples, como levar um paciente até um setor, até a tomografia, até o raio-x, demora às vezes 2, 3, 4, 5 horas. Então essa questão de estágio foi a questão que eu achei mais interessante. Não só para radiologia, mas para toda a saúde no geral. Para toda a saúde. Não, isso eu gostaria muito. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer
é me apropriar de todos os serviços aqui do município, seja privado ou público, porque eu vou legislar e vou fiscalizar todos. Eu vou planilhar tudo, eu quero saber o que se faz em cada um. Os municipais, obviamente, a gente vai começar a negociação direta, né, de fazer a escala de estágios para os nossos alunos. Então, a gente vai abrir, ofertar e vai negociar também com as escolas isso e ofertar para as escolas de uma forma que seja igual para todos, né? Que todo mundo tenha a sua vaga, que todo mundo consiga acessar. Então, isso é possível fazer, pessoal. Isso não é promessa de político, isso é possível. Se eu tenho o serviço municipal, que é do município, é só fazer, entende? Então, é uma coisa também que não precisa de valores absurdos, não precisa, assim, uma movimentação imensa para isso, é só querer fazer e se organizar e a gente fazer isso. E só gera coisas boas, né, professor? Bacana. Só gera coisas boas, porque na verdade você não está gerando custo, você está gerando mais mão de obra para o país continuar a engrenagem rolando, E participando como Edu, que também é frequente aí na internet, o Edu, o Cláudio, um monte de gente aqui tem páginas na internet, vivem esse contexto aqui de todo dia ver pessoas falando as suas principais queixas. O que eu escuto bastante, professor, é a questão assim, ó. Eu quero trabalhar na tomografia, mas não consigo estágio. O município tem uma tomografia parada lá. Tem uma tomografia, tem muitas. Só falta gente para ir lá aprender. Né? Exatamente. E a gente vai abrir, a gente vai abrir. Queira ou não queira, a gente vai abrir isso, Tafarel. Porque é aquela coisa. É do município, é do povo, é da população, e a população tem que usar. Entende? Então, esse é o meu trabalho, ele será o meu trabalho de fiscalizar, de exigir, de usar todos os meios possíveis, legais, regulares, para a gente conseguir fazer isso. Ótimo. Então, assim, são coisas que eu digo assim, são coisas que a gente tem que começar a fazer, que é o arroz e feijão, que não é feito, e aí depois isso vai projetando outras coisas. Entende? Se nos 4 anos a gente conseguir já organizar isso, já começar a ofertar as vagas, e outra coisa, dar condições jurídicas, claro que tem que fazer um estudo aprofundado, e a gente também tem colegas que são advogados e estão na equipe, dar condição jurídica da gente dar oportunidade para quem já é formado continuar uma prática de estágio ou aperfeiçoamento, nem que a gente vincule essa pessoa a alguma unidade de ensino municipal, se a privada não quiser. Enfim, a gente vai achar um jeito de fazer isso, porque enquanto a pessoa ela tá ligada lá na central, ela tá ligada o tempo todo e está se atualizando, recebendo o curso. Quando surge a vaga e ela está lá fazendo a prática dela, opa, surgiu a vaga lá, eu vou mandar meu currículo. Vai fazer a entrevista, se deu certo, já vai para lá. Agora, se não deu, ela retorna, ela continua fazendo a sua prática lá, continua fazendo, né? O seu desempenhando as suas práticas, atualizado e sempre ligado na nossa central. E a nossa central ela vai mostrar todas as oportunidades. E aí a gente vai postar não só do município, mas do Brasil todo, é óbvio, porque a gente faz isso. A gente já faz isso, né, Tafarel? Então a gente só quer regular isso, a gente quer ofertar para todos. Então, o tempo voa, são professor. Coisas que... Parece que a gente está 10 minutos conversando aqui, já passou 40. Eu vou só deixar um recadinho aqui pro pessoal. Aqui embaixo, aqui, do lado do comentário, tem uma caixinha com um pontinho de interrogação. Pode deixar suas perguntas aí, e faltando uns 10 minutos aqui para acabar, eu abro aqui para o professor responder. A gente já tem uma pergunta aqui. Quando o senhor quiser liberar para responder, professor, a gente já abre. Claro. Tranquilamente. Desculpa atrapalhar a sua linha de raciocínio aí. Não, tá tranquilo. Eu sei que é pouco tempo, mas a gente marca outras depois, né, Tafa? Aí fica à vontade. Sim. E professor, você falou bastante sobre as partes de propostas relacionadas à saúde, mas eu vi, através do seu projeto, que você tem para outras áreas também, como educação.
Principalmente, eu acho que é os dois Sim, pilares, né? É o pilar da sua campanha, saúde e educação. exatamente. A educação é assim, ó, chega. Porque o vereador, na verdade, ele legisla para a educação básica, certo? A educação que é a fundamental, que são das escolas municipais. Então a gente tem que fazer um trabalho assim, solidário para os nossos alunos do ensino fundamental, que a gente pode aproveitar aí toda o nosso conhecimento e levar coisas que eles estão precisando. Por exemplo, eu me lembro no início da pandemia, se falou, né, na rede, na TV, que os alunos estavam tendo aula normal. Vocês acreditam que da rede municipal os alunos não tiveram nada, pessoal? Por quê? O professor não tem internet, o aluno não tem internet, o aluno não tem um equipamento, e disseram, nós vamos enviar apostila pelo correio. Nunca enviaram pelo correio nada. Então as crianças da rede municipal ficaram um ano sem nada. E aí, começou a chegar agora, professor. Não, começou a chegar agora. Eu tenho três. Eu tenho três pequenininhos. Começou a chegar agora o material, no final do ano. Olha aí, então é isso aí, pessoal. Então os caras estão brincando, entende? Vão para a TV dizer que tá tudo bem, que conseguiram, fizeram e aconteceram. Então a gente tem que fazer um trabalho assim no ensino fundamental, é a prioridade. Obviamente também a gente vai fazer trabalho, coisas que estão na nossa alçada, que a gente vai conseguir fazer. A gente entende da educação também, a gente está na área da educação. Fiscalizar, ajudar o conselho, ajudar o sindicato, ajudar a associação, ajudar os profissionais, entende? Então tem uma movimentação positiva que é aquilo que eu digo. O vereador é um fiscal de tudo que está acontecendo no município. É o fiscal do no povo. Momento que ele deixa de ser um fiscal, aí começam a acontecer as coisas, não é? Então, assim, aí tem gente, assim, por exemplo, que chega lá em Brasília, que é o representante dos deficientes, e aí a gente vê que São Paulo não tem, só tem a Avenida Paulista praticamente, que é adequada para deficiente, que é para aparecer na TV, né? A gente tem aí as praças inadequadas, com falta de segurança, não é? Então a gente tem diversas coisas que estão... Aí o serviço público, o serviço público, a pessoa fica numa fila, não tem médico, não tem exame. Então, cadê o vereador que deveria estar fiscalizando, entende? Então, aí culpa o SUS. O SUS não serve para nada. Por que o SUS não serve? Porque não teve fiscalização. Então, entendeu? Tem a lei, tem o orçamento, só que não tem o fiscal. É como a maioria das coisas do Brasil. Tem um monte de lei, e aí os caras ficam perdendo tempo criando lei, e a gente vai ver lá o que está faltando, fiscalização, né? Então o vereador, ele é um grande fiscal e também uma pessoa que elabora e faz leis municipais. Uma pergunta que o colega aqui, acredito que você já respondeu com grande êxito, né? Ele colocou aqui, foi o Alex. Boa noite, pessoal. Professor, qual o seu projeto para com a radiologia? Você chegou a mencionar sobre a questão do estágio, sobre a questão das elaborações de lei. Se quiser complementar com mais alguma coisa aí, professor, o espaço fiscalizar com o conselho a prática das técnicas radiológicas, fiscalizar com o sindicato a questão trabalhista, se a associação fizer trabalho com as associações. Então, eu vou ser um fiscal junto com todos os órgãos. O que a gente já pode fazer sem promessas que a gente não vai conseguir cumprir? Criar a nossa central de oferta, de mapear todas as vagas e ir para a central. Dar cursos gratuitos de atualização, de como se comportar no ambiente, de como fazer um currículo, os cursos de atualização que os nossos professores já fazem isso tranquilamente, a gente vai ofertar lá nessa central que vai atender todo o município, abrir a rede municipal para estágios para aqueles que são alunos, e aí nós vamos ver o meio jurídico de manter aqueles alunos que ainda não ingressaram, que estão atentos lá na nossa central, a dar oportunidades para eles continuar praticando na rede municipal,
certo? Legal, bem legal. Então, isso eu digo, se a gente já fizer isso em 4 anos, tá, já está excelente. Concordo, plenamente. E assim, ó, claro que fazer todas as negociações que tem que fazer, mostrar a representação, fiscalizar os serviços, ajudar o conselho, ajudar o sindicato, ajudar a associação, ajudar a categoria. Entende? Então, se abrir a porta da Câmara dos Vereadores, a gente pode fazer um programa para a sociedade de conscientização, mamografia, Novembro Azul. A gente pode fazer um cronograma na Câmara Municipal anual. Entende? Abre o auditório da Câmara, gerenciado por os profissionais das técnicas do município. É que, na verdade, esse programa você já tem, né, professor? Então, porém, não alcança tantas pessoas, né? A Rádio Baruch já faz isso, né? Há um bom tempo. Faz isso. Já faz exatamente. Isso há um bom tempo. Então a gente aí abre o auditório da Câmara para fazer isso anual e fazer esse evento para a sociedade. Então é um meio de conhecer pessoas, de se relacionar. Então tudo isso vai ajudar as pessoas que ainda não se encaixaram a começar a se encaixar. Entende? Mas isso é uma coisa que o pessoal tem que amadurecer, que a gente, eu só vou falar o que a gente vai conseguir fazer, entende? Coisas que que é do presidente, que é do ministro da Fazenda, eu não vou estar prometendo, porque não... E tem que amadurecer em pouco tempo, né, professor? Porque a eleição é dia 15 agora, né? Depois do dia 15 não adianta reclamar. Não adianta reclamar. A gente tem a oportunidade agora. A gente está fazendo um trabalho aí de formiguinha, plantando a semente, falando... mas cabe às pessoas também espalhar isso aí, né? Porque senão depois não adianta nada. Aí depois não adianta falar de desvalorização profissional, invasão de área de radiologia, falta emprego, falta vaga, não tem estágio, não tem isso, não tem aquilo. Sendo que o principal, que é a responsabilidade sua como cidadão, de pegar alguém que representa a sua categoria e elevar o nome da nossa profissão, você tem. Cabe a você fazer também. Como eu estou fazendo aqui, comprei a ideia logo de cara. A nossa profissão precisa disso faz tempo. Me formei 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu já vejo tudo isso que o pessoal reclama hoje, professor. Falta de vagas, invasão de área, mercado saturado. E isso vai continuar. Por quê? A gente não tem quem represente a nossa área. Isso é fato. Isso aí não é nenhum segredo. E tá acabando o nosso tempo aqui. Eu falei, passa rapidinho. Passa que a gente nem vê. Professor, eu gostaria aqui de agradecer, sinceramente, de coração, obrigado aí por levantar essa bandeira, lutar por todos nós, não só pelo Tafarel, mas pela radiologia toda aqui, paulista, e do Brasil também. Como você disse, o seu programa aí da Central de Cadastro não é uma coisa de São Paulo. Mesmo quem vota em outros estados vai entrar dentro desse programa. Então, já divulguem também, porque às vezes tem algum parente aqui em São Paulo, já pode ajudar. Eu vou deixar esse espaço final aqui, professor, para você dar os seus esclarecimentos finais, suas ponderações, e fica à vontade, o espaço é todo seu. Perfeito. Muito obrigado, Tafarel, mais uma vez pela oportunidade. O Tafarel é um grande guerreiro. Nós temos aí uma equipe muito ativa, proativa, e essa equipe que vai tocar a nossa gestão dos 4 anos aí. Não é só eu, obviamente. Então, a gente está aí mesmo proposto, né, a ajudar a profissão. Não é ambição, não é orgulho, a gente está fazendo mesmo pela profissão. Então a gente pede o apoio de vocês. A gente tem, pessoal, basicamente 8.000 profissionais aqui em São Paulo. Então, se nós já saíssemos com esses 8.000 votos e que cada um trouxesse um familiar, 2, a gente já consegue se eleger. Então a gente precisa. Só que como a gente não tem essa garantia que os 8.000 vão votar, né? Porque eu sei que o pessoal está muito desacreditado com política, coisa e tal, mas, pessoal, não adianta, o país é democrático, a gente precisa do político, entende? Então, muita gente acaba pegando o santinho do chão, nem não sabem quem votou na última eleição, pessoal. Valoriza o voto, vota em alguém que vocês sabem que dá para ir recorrer, que dá para ir lá, bate na porta e eu vou estar lá, entendeu? Então façam isso, valorizem, tragam a família de vocês, porque aqueles nossos colegas, que a grande parte, como eu, como tu, Tafa, a família depende do nosso emprego, depende do nosso salário. Então a família também tem que valorizar isso, né? Então é uma coisa assim que a gente precisa trabalhar isso. Então a gente ajuda esse sustento também da casa, a nossa profissão ajuda o sustento da casa. Então as pessoas têm que valorizar. Então a gente precisa, pessoal, a gente precisa da representação.
tá? Então, nós estamos defendendo a radiologia, a saúde e a educação. Então, não esqueçam, o nosso número é 40895. Os 3 últimos números né, pelo ano da descoberta dos raios-x. 40 é do partido. E os 3 últimos eu tinha que escolher. Obviamente, eu escolhi o do ano da descoberta dos raios-x, justamente porque a nossa prioridade é a radiologia, e eu lembrei, o pessoal da radiologia vai lembrar do 895, é de 1895. Então, a gente está fazendo esse trabalho muito direcionado, um trabalho aí sério, transparente, que a gente espera a aderência de vocês, que vocês tragam os amigos, tragam os vizinhos, tragam os familiares, que a gente vai estar sempre junto aí, tocando e dando cada vez mais visibilidade para a radiologia. Isso aí, professor. Brigadão. Vai dar tudo certo. A radiologia ainda tem futuro. Senão daqui 10 anos, não sei mais o que será da nossa profissão. Se o pessoal não acordar hoje, né? A gente tem que acordar hoje. Dia 16 não adianta a gente acordar dia 16. Tem que acordar hoje. Beleza? Obrigadão, professor. A gente vai marcar outra entrevista para falar mais sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto que tem que ser trazido, até porque os políticos aqui 20, 30, 40 minutos na televisão. Então a disputa é grande, né? A disputa é grande. Então o nosso espaço é esse, vamos utilizar. Obrigadão aí. Perfeito. Boa noite, bom fim de semana, muito obrigado, professor. Excelente final de semana a todos, tá? 40895, não esqueçam, hein?